Porto Feliz, vai trazer algumas informações do Grupo Mondaense, das aulas de Jiu-Jitsu em Mondaí, enfim, entre outras informações. André, prazer em tê-lo aqui na programação da Rádio Porto Feliz. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Certo. O André, eu queria que você se apresentasse. André Toledo, você comentava que mora na região, mora perto, por aí, trabalha aqui em Mondaí. Meu nome é André Toledo. Só um pouquinho mais próximo do microfone. Meu nome é André Toledo, eu moro em Itapiranga aproximadamente 20 anos, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, da cidade de Cruz Alta. Um pouquinho das minhas formações, né? Eu sou professor há 10 anos, desde 2013 eu sou professor na rede estadual de ensino de Santa Catarina, sou professor de matemática, de física, de matemática. Alguns acham engraçado, né? Porque é um pouquinho longe, né? Mas é isso aí. Tenho paixão. Trabalha em Itapiranga mesmo? Eu trabalho na escola na Casa Familiar Rural em Iporã do Oeste. Na área de matemática. Na área de matemática, isso. E São João do Oeste também na área de matemática. O jiu-jitsu também foi mais ou menos na mesma época, né? Comecei jiu-jitsu em 2013. Comecei só por brincadeira lá e acabei gostando. Nunca tinha praticado? Nunca tinha praticado, eu fazia karatê. Sou faixa preta de karatê, né? Gostava bastante. Mas aí quando eu tive o primeiro contato com o jiu-jitsu, eu gostei tanto que não parei mais. Até abandonei o karatê. Karatê e jiu-jitsu é semelhante ou muda totalmente? Muda totalmente. O karatê é um esporte de golpes traumático, né? É soco, chute, voadora. E o jiu-jitsu, você não pode dar soco ou chute, né? Você tem que imobilização. De força, enfim. Força, técnica, né? Você precisa imobilizar o adversário, aí forçar as articulações no movimento contrário ou estrangulamento, né? Daí também tem algumas movimentações que geram pontos, que não machucam o adversário, mas que demonstra domínio sobre o adversário. Isso, né? Numa competição, no caso. Numa competição. E o karatê tu tinha chegado a competir ou era só por hobby também, digamos assim? Eu competi 3 vezes, eu ganhei as 3 vezes, né? Só que ele é um pouquinho mais violento, a meu ver, do que o jiu-jitsu. Mas nesse período tu chegou a ter alguma machucado mais forte, sim, alguma lesão também? Não é que eu tive alguma lesão, é que como é golpe traumático de soco, chute, de vez em quando tomava uma na testa aí, ou no nariz, sangrava, né? Galo. E como nessa mesma época ali que eu comecei o jiu-jitsu, a minha menina mais velha nasceu, né? E eu fiquei preocupado em levar ela a assistir esse esporte onde que poderia acontecer de sangue, Sim, essas um pouco coisas, mais violento, no caso. Um pouquinho mais violento, assim, né? Daí eu parei. Já tinha parado ali fazia um tempo, né? Aí precisava de fazer um esporte, porque eu tenho asma, e se eu fico parado muito tempo... Futebol, assim, não joga? Eu sou ruim, né? Eu era goleiro. Aquele piazinho lá que quer jogar, vai no gol, né? Ninguém quer no time. O que sobra, ataca você, né? Sim. Tá certo. E aí essa tua trajetória no jiu-jitsu começou em Itapiranga nesse período aí, né? Em Itapiranga. Tua filha. Em Itapiranga, né? Os primeiros momentos ali, pensei que eu só ia treinar ali só para manter minha saúde, daí comecei a participar de um campeonatinho ou outro, né? Eu vi que levava jeito para coisa e continuei, fui indo, né? Ganhei muitos campeonatos. Nesse período aí tu competiu várias vezes? Competi várias vezes até, lá em casa tem um varão lá cheio de medalhas lá que eu não parei mais para contar quantas, né? Mas tem várias lá, mais do que 50. Tu competiu em Santa Catarina? Chegou Santa Catarina, no Paraná, fora do país não. No Rio Grande do Sul, algumas competições também, né? E para minha sorte e treinamento, que a maioria das competições que eu entrei, eu fiquei campeão. Né? Que legal. E Itapiranga tem bastante adepto ao jiu-jitsu aí também? Como é que surgiu essa tua oportunidade de trabalhar como professor do Grupo Elite e aqui em Mondaí também? Como professor, assim, precisava de um professor em Mondaí, né? Aí o secretário do esporte entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha interesse. Eu, de momento assim, nunca tinha dado aula, mas eu aceitei o desafio, né?
Eu vim ver para mim me testar, né? Porque pensei que não deveria ser muito diferente da dinâmica, né? A didática das aulas de matemática, né? Aí eu vim ali, no primeiro momento tive um pouquinho de dificuldade, por causa que as crianças, quando estão praticando um esporte, assim, né? Tem a questão deles não param quieto, conversam bastante, né? Mas devagarinho eu fui conseguindo ajustar essa parte, transmitir para elas principalmente a questão da disciplina que o esporte exige, né? Saber o momento de falar, de escutar e tudo. Quando eu consegui essa parte com as crianças, aí eu comecei a ensinar técnicas para eles. No teu ponto de vista, André, você como professor de matemática e agora como professor de jiu-jitsu, a importância do esporte, o diferencial do jiu-jitsu, inclusive, não pensando somente na questão de fazer para competir. Certo. A importância do esporte, no geral, ele é bom para desenvolver as habilidades da criança como um todo, né? As questões psicomotora, a coordenação motora fina, coordenação motora grossa, né? A socialização com outras crianças é muito importante, né? A questão da parte de competição. Eu acho muito importante a competitividade entre as crianças, porque uma criança que ela aprende a ser competitiva, sem ser desleal, vai ser uma criança que depois não vai desistir fácil dos seus sonhos, é uma pessoa que vai lutar por aquilo que ela quer, vai ser uma pessoa persistente, né? A questão do jiu-jitsu como um esporte de competição, ali entra uma situação um pouquinho mais avançada, né? Porque assim, todas as competições que você entra, você tem um coletivo, né? Um jogador de futebol, por exemplo, se ele falha, tem outros 10 para... Que pode ajudar, né? Que pode ajudar, né, nessa falha dele. E a questão do jiu-jitsu já é um pouquinho diferente, porque por mais que é um esporte coletivo, que você precisa dos teus colegas para treinar e tudo, quando você sobe no tatame, é você e o teu adversário, tem né? que se virar, né? E é uma das poucas competições que você precisa olhar no olho do teu adversário, né? Então, nesse caso, você começa a treinar a questão dos medos. Enfim, eu analisando e observando você falar, André, você citou aqui todo esporte desenvolve a questão de competitividade, né? Isso. Mas acho que o jiu-jitsu, nesse sentido, ou outro esporte de competição individual, proporciona um desenvolvimento ainda maior nesse sentido, né? Com certeza. Não dá para dizer assim, que nem na escola, às vezes, os outros professores, no caso da matemática, né? A gente tem que tratar as crianças como um igual porque nós precisamos de um mundo igualitário. Na teoria é ótimo isso, a gente precisa mesmo do mundo igualitário, mas na prática não é isso que a gente encontra lá fora, né? A gente encontra um mundo extremamente competitivo. E é assim em qualquer campo, principalmente no campo profissional. Se não tivesse a competição, porque teria os processos seletivos, porque teria os concursos, né? Então, é interessante que a criança aprenda a lidar com esses momentos de euforias e também os momentos de frustração, derrotas, né? Porque no jiu-jitsu, assim como você pode ganhar, pode perder, né? E vai te treinando a lidar com essas frustrações e com os revés da vida, né? Muito interessante. O grupo de Mondaí, então é a primeira vez que você está atuando como professor, até então era só praticante do jiu-jitsu, né? Sim, antes eu era instrutor também, já trabalhava junto com um outro professor, eu trabalhava na academia de One com o professor Dionísio Nunes. Aonde que fica isso? Em Itapiranga também. O professor, ele é meu professor também, né? Daí nos momentos de precisão, eu instruía os alunos, como ele é médico, de vez em quando ele precisa estar no hospital e não tinha alguém para atender as crianças. Eu dava essa assistência, então já tinha um pouco de experiência com dar aulas, né? Daí agora eu vim para Mondaí, sendo eu o responsável técnico por tudo. No início teve um pouquinho de dificuldade, mas agora acredito que engrenou, né? Legal. O grupo de Mondaí, há quanto tempo que você está então aqui? Eu estou em Mondaí desde junho, então já está... Vai fazer um ano agora? Está perto de um ano já. Quantos alunos tinha, quantos alunos tem, as faixas etárias aí? Quando eu cheguei em Mondaí, tinha aproximadamente 20 alunos, né? Porque antes tinha um professor que também dava aula e não conseguiu continuar.
Então, algumas crianças se dispersaram, né? Pararam e não voltaram. Então, tinha uns 20 alunos e começamos com o nosso trabalho aí, começou a aumentar o número de alunos. Hoje a gente tem crianças de 4 até a fase adulta, em torno de 100 alunos, né? 100 alunos? 100 alunos. Só, para ter uma ideia, só de pequenininhos, de 4 e 5 anos, a gente tem em torno de 20, que estão vindo com frequência, né? Gratuito para quem participa? Gratuito. Parceria com o Gratuito. setor público, né? Isso, eu sou contratado pelo setor esportivo, né? A prefeitura que me paga meu salário. Em Mondaí, as aulas ocorrem aonde e quando? Como é que funciona? As aulas acontecem em horários diferenciados. Na segunda-feira, que é o dia do meu contrato, né? Eu fui contratado para trabalhar na segunda-feira, manhã, tarde e noite. Eu senti a necessidade de ter mais um dia para eles treinar. Conversei com os pais, se eles tinham interesse em aumentar a carga horária dessas crianças, e comecei a vir voluntário nas quintas-feiras. Né? Os horários das quintas-feiras é 5h30 para as criancinhas pequenas até 5 anos, daí das 6h15 até as 7h15 para de 6 a 13 anos, e das 7h15 em diante aí é horário, idade livre, né? A partir dos 13 anos. Né? E os pequenos não vêm junto com os adultos. E de manhã, na segunda-feira, os horários daí são diferenciados, né? Conforme a idade tem os seus horários, que eu não lembro assim de cabeça. Tem espaço para mais aluno ainda? Temos espaço, e se daqui a pouco as turmas ficarem muito grandes, a gente abre novos horários, não temos problema quanto a isso. Muito bem. Limite de idade não tem? Não se tem. tiver alguém com 60, 70 anos aí que tem interesse? Pode vir treinar. A gente só cuida para as crianças muito novinhas, né? A partir dos 4 anos é um horário, é uma idade boa, porque menos que isso, a criança ela não tem muito discernimento do que é a disciplina, aí ela quer correr, ela quer brincar e daqui a pouco acaba dispersando os outros, né? Mas a partir dos 4 anos, aí já até o fim da vida, né? Tem algum equipamento para quem vai entrar que tem que ter algum tipo de roupa especial, enfim, nesse sentido? Para começar os treinamentos não é necessário nenhum tipo de roupa especial, desde que seja uma roupa resistente, né? Porque eles vão se puxar, se agarrar, né? Tudo. Mas a partir do momento que percebe que a criança tem interesse e quer continuar treinando, é interessante que se tenha um kimono, né? Aí, até o ano passado, a gente fez uma campanha para arrecadar alguns valores com os empresários e conseguimos arrecadar kimonos para todas as crianças que vinham treinar naquele momento, né? Agora, como nosso grupo aumentou, tá faltando já. Temos crianças sem kimono, né? Mas a gente vai dando um jeito, vamos se emprestando dentro das aulas e tudo, né? E obviamente que resultados já começam a aparecer na questão de competições, né? Então, inclusive, no final de semana passado, participaram de uma competição onde eu gostaria que você explicasse os resultados. Essa competição ela era infanto-juvenil, crianças de 4 a 17 anos de idade, né? Nós participamos com o grupo de Mondaí, foi 37 alunos, né? Um desses era maior de idade, né? Não era maior ainda, mas como ele ia completar esse ano, a gente conseguiu encaixar ele, encontramos um adversário para ele lá e encaixamos eles também na competição. O Luiz Ricardo acabou sendo campeão na categoria dele, super pesado. E das crianças dos pequenos, desses 37 alunos, 17 foram campeões, né? A gente conseguiu 20 medalhas de ouro. 17 nas categorias, mais 3 medalhas de ouro, e também junto ganharam um troféuzinho da categoria absoluto. Tem gente que não entende o que é o absoluto, o que é a categoria. Então, assim, a categoria são crianças dentro da mesma faixa etária, exemplo, 6 e 7 anos, com o mesmo peso, né? Até 20 quilos. O absoluto são crianças de 6 e 7 anos, sem limite de peso. Aí a questão do peso não é levada em consideração. Um de 20 pode encarar um de 30 daqui a pouco. Pode, desde que o professor aceite, né? Geralmente a gente cuida, percebe as capacidades da criança. Por exemplo, muito desproporcional também. Exemplo, tínhamos um aluno pequenininho, né? E ele ia enfrentar um maior, né? Daí eu fui lá, conversei com ele, eu conheço ele, sei das capacidades e também confio na arbitragem, que não ia deixar nada acontecer para machucar e nada, né? Ele aceitou, os pais concordaram, a gente botou a lutar e ele acabou ganhando, né? Que foi o Guilherme Epifânio.
o nosso aluno mais novo a ser campeão de absoluto. Que idade que ele tem? 6 anos. 6 aninhos. Ele lutou a categoria 6 e 7 anos. Foram 4 lutas, finalizou os 4, foi muito bem. Que legal, rapaz. Para ti deve ser gratificante, né, André? Ver o teu trabalho a primeira vez como professor e já colher esses resultados aí, né? Sim, assim, dizer que não é mérito meu o meu aluno ficar campeão, né? É mérito do meu aluno. Claro, um pouquinho de mérito eu tenho, orgulho, né? Eu mais orgulho do que mérito. Por quê? Se eu ficar feliz com os elogios do meu aluno que ganhou, aí o aluno que perdeu foi falha minha, né? Não, a gente treina todos eles para ser campeões. A gente treina eles para entrar lá e fazer um bom combate. Eu sempre digo, ó, perder para o nosso adversário é normal. Agora não podemos perder para o medo, né? Nós treinamos crianças para chegar lá e fazer um bom combate, serem leais, não trapacear nem nada, né? E tirar o melhor possível do combate, né? Foi a primeira competição? Ou Não foi a primeira outras? competição. A gente já vem competindo com o Mondaí desde o ano passado. Ano passado a gente organizou aqui no município de Mondaí uma competição semelhante. Nessa a gente ficou em segundo lugar. Depois disso a gente foi em mais 2 competições. Uma em Ceará e outra em Chapecó. Também tivemos bons resultados, né? Por equipe, em Ceará a gente ficou em segundo lugar na categoria juvenil. Em Chapecó ficamos em terceiro lugar. E agora essa foi em São Miguel? Essa foi em São Miguel e foi a primeira vez que a gente conseguiu ficar campeão por equipes, né? Ficaram em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Também o que ajudou foi a gente levar maior número de atletas, né? Levamos 37. Antes nós levávamos no máximo 20. Certo. E André, no sentido assim de nível de competitividade, tantas conquistas assim, isso demonstra, digamos assim, o empenho, o treino de Mondaí, a competitividade, o nível é elevado nessas competições? Isso, assim, eu converso com os outros professores da Elite Jiu-Jitsu, né, das outras filiais, e a gente sempre diz que eu tenho um pouco de sorte em trabalhar aqui, né, porque todas as vezes que a gente buscou apoio financeiro dos empresários da região, a gente ganhou apoio, né, tanto essa competição que a gente foi, a gente conseguiu pagar 50% da inscrição para cada aluno, fruto de apoio dos nossos empresários da região, né, da cidade aqui. As nossas crianças, devido ao incentivo, o esporte ser bem melhor do que na maioria das outras cidades, eles já têm um desenvolvimento melhor, né? Nesse sentido, assim, com relação à parceria do comércio, dos empresários, os teus colegas acham que aqui é mais do que em outros locais, inclusive. Aqui eles ficam felizes também, né? Na cidade deles, esse incentivo do comércio, até mesmo da prefeitura, não é tão efetivo, né? Que nem tem alguns colegas que a prefeitura não contribui, nem com o transporte. E a nossa prefeitura aqui contribui com o transporte para nossas crianças, contribui com a alimentação das nossas crianças, inclusive contribui com o pagamento do professor, né? Nas outras cidades, eles não têm, os meus colegas da Elite não têm essa parceria com a prefeitura, né? Mas muito bom, né? O resultado vem, né, André? Porque assim, daqui a pouco eu vou levar só aquelas crianças que têm condições de pagar, eu acabo esquecendo de uma outra lá que não tem condições de participar das aulas, comprar kimono, pagar a inscrição, daqui a pouco o talento tá lá, né? E a gente acaba perdendo se não tivesse esse apoio. Falando em talento, competições, é possível algum atleta daqui de Mondaí, daqui a pouco surgir, e viver, por exemplo, do jiu-jitsu, de competições? É possível. Assim, eu observando como um esportista e treino jiu-jitsu há 10 anos, eu consigo perceber pelo menos 6 atletas, entre meninos e meninas, que têm total capacidade de viver do esporte, né? Inclusive, assim, um dos meus alunos, que é esse, o Guilherme, que ficou campeão na categoria no absoluto, ele assustou os adversários, né? Pensa, aquele pequenininho lá não deixou... Como é que posso dizer? Todas as lutas dele duraram no máximo 30 segundos. Ele já estava finalizando. Ele fez 4 lutas. 4 lutas e durou pouquinho tempo ainda. Pouquinho tempo. Ele logo Mike Tyson. derrubava. Ele estrangulou e 3 ele fez armlock, né? Que é uma chave de braço. Que é bastante famosa dentro do jiu-jitsu, né? Os outros professores, tanto da nossa equipe, das outras cidades, quanto de outras equipes, vieram falar comigo
para continuar incentivando esse menino, né? Porque eles falaram, ó, aqui tá o próximo campeão mundial, né? Que tal, rapaz? Assim, tivemos outros destaque também, né? Mas esse, como ele tá muito fora da curva, né? Inclusive aqui no nosso município, nós não temos adversário para ele na idade, né? Temos que botar ele lutar com os maiorzinhos. Que legal, né? Ele é... Tu vê, né? Mas, André, nós até passamos já do horário aqui. Foi bacana receber você aqui na programação. Uma hora dessa, a gente encaixa durante a manhã, né? Com mais tempo. Certo. Para conversar, falar do jiu-jitsu, falar dos treinos, essas boas notícias aqui para a Mondaí região. Deixa os microfones à tua disposição, teu recado final. O meu recado final é assim, ó, quando a gente precisar chegar no comércio local, pedir um apoio, que os empresários recebam a gente assim, com o coração aberto, né? E apoiem as nossas crianças. Porque o talento a gente tem, né? O talento nossas crianças têm. A gente só precisa do apoio para levar eles até as competições. E no mais, só agradecer ao comércio local, à administração pública aí que tem nos incentivado bastante, tanto moralmente quanto financeiramente também, né? Legal. Primeira vez aqui na Rádio Porto Feliz, não tinha conseguido Não entrevista tinha aqui, né? ainda, não tinha. Legal. Um abraço para ti, então. Bom trabalho, sucesso, né? E um abraço para toda a equipe do Grupo Elite Jiu-Jitsu. Isso. Que tem em Mondaí, tem outros municípios da região também. Temos. Valeu, André. Um abraço. Valeu. Então tá aí a participação aqui no programa Atualidades Esportivas do André Toledo, que é